Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Anatomia e Fisiologia aplicada à enfermagem. E nesta aula nós vamos trabalhar as questões relacionadas a noções gerais de anatomia e fisiologia humana. Por que é importante você, estudante técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, ter noções de anatomia? A anatomia, como nós vamos ver em toda essa disciplina, ela estuda partes do corpo, ou seja, e também as questões do seu funcionamento como a fisiologia. Desta forma, é importantíssimo que nós, profissionais da área da enfermagem, tenhamos a noção ampla ou geral do funcionamento do nosso corpo, porque em algumas situações a manifestação clínica ou sinais e sintomas de algumas doenças poderão ser refletidas pelas questões relacionadas à fisiologia e também à anatomia. Vamos lá? Bem, a anatomia humana é o campo da biologia responsável por estudar a forma e a estrutura do organismo humano, tudo bem? Bem como suas partes de maneira em geral. O nome anatomia ele origina-se do grego ana, que significa parte, e tomnei, que significa cortar. Ou seja, é parte da biologia que se preocupa com o isolamento de estruturas e faz o seu estudo específico a partir do isolamento dessas partes. A anatomia utiliza principalmente a técnica conhecida como dissecção ou secação, que se baseia na realização de cortes que permitem uma melhor visualização das estruturas do organismo humano. Essa prática ela é muito realizada atualmente nos cursos da área da saúde, como medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, porque esses cursos eles estão diretamente relacionados com o funcionamento do organismo humano. Logo, as práticas profissionais dessas áreas contribuirão em muito ter o conhecimento nessa área de anatomia. Uma breve história sobre a anatomia humana. Acredita-se que os primeiros dissecadores seres humanos eles tenham acontecido no século II a.C., ou seja, mais de 2000 anos atrás, por intermédio de Herófilo e Erasístrato, lá em Alexandria. Nesse sentido, o primeiro livro de Atlas de Anatomia, De Humani Corporis Fabrica, foi produzido em 1543 por Vesalius, atualmente considerado o pai da medicina ou da anatomia moderna. Esse livro ele quebrou falsos conceitos e contribuiu também para um aprofundamento muito grande nesta área, marcando assim a fase de estudos modernos sobre a anatomia. Quais são as divisões mais conhecidas na anatomia? Existe a anatomia sistêmica, dos sistemas corporais, e a anatomia regional ou topográfica. Essas duas áreas elas são bastante importantes, termos aí conhecimento sobre cada uma delas. A anatomia sistêmica, essa parte da anatomia, ela estuda os sistemas do corpo humano. Sistema circulatório, sistema neurológico, sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema endócrino, nesse tipo de sentido, tá ok? E dessa forma, nós temos aí esse estudo dos sistemas ligados à questão de fisiologia que informam para a gente como funcionam esses sistemas. E não se preocupa com o todo, ou seja, a anatomia sistêmica ela não se preocupa como um todo, realizando aí uma descrição mais aprofundada das partes que compõem esse sistema de maneira em geral. Por outro lado, a anatomia regional ou topográfica ela é parte da anatomia que estuda o corpo humano por regiões, ou seja, não por sistemas. Esse estudo ele facilita muito a orientação correta para analisar, por exemplo, um corpo. Quando eu falo aí de um membro superior direito, membro superior esquerdo, cabeça, tronco, membros. Então, nesse sentido, por uma área específica, mão específica, nós temos até hoje, na atualidade, aí, especialidades dentro das especialidades. Ou seja, nós temos a medicina, que tem a medicina ortopédica, que tem a medicina ortopédica especialista em mão, ou cirurgia de mão, de joelho, de tornozelo, de pé. Então, nesse sentido, nós temos aí a evolução desse preceito de anatomia, até mesmo para a evolução da medicina que a gente tem hoje. Principais sistemas estudados em anatomia humana. Existe aí o sistema tegumentar, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório,
urinário, endócrino e o sistema reprodutor. Nós temos então a anatomia composta por essa questão de sistemas corporais. Nesta aula nós não vamos conseguir aprofundar cada uma delas, porém em cada uma das aulas você vai aprofundar um pouquinho mais em cada um desses sistemas e ter uma compreensão um pouquinho ampla sobre esses sistemas corporais. Nesse sentido, nós entendemos que o corpo humano ele é composto de células, essas células formam tecidos, esses tecidos formam órgãos, esses órgãos formam sistemas e todos os sistemas formam o corpo humano. Então, nesse sentido, é importante que a gente compreenda essa dinâmica, que a partir do momento que nós tenhamos a compreensão de todos esses sistemas corporais, neurológico, respiratório, endócrino, hepático, digestório, urinário, digestório, reprodutor, circulatório, respiratório. Então, nesse sentido, o esquelético também, tegumentar. Nesse sentido, a compreensão desses sistemas favorece nós compreendermos uma alteração, sinal, sintoma, como falamos no início dessa aula. No sentido de, porventura, em algumas situações, o paciente pode apresentar uma elevação na pressão arterial, ou seja, um pico de pressão arterial, que pode ser hipertensão arterial, porém pode ser influência do sistema renal. Então essa interligação vai favorecer conhecermos a anatomia e fisiologia para podermos auxiliar ainda mais no tratamento e na evolução da melhora do quadro do paciente. E por outro lado, a fisiologia humana é uma ciência que estuda todos os processos que ocorrem dentro do organismo humano. A fisiologia e a anatomia eles são conceitos que se completam. Enquanto a fisiologia estuda os processos que ocorrem dentro do organismo, a anatomia analisa e estuda as formas que o corpo possui e quais as funções dessas estruturas do corpo. Ao estudar a fisiologia e a anatomia humana, o estudioso ele pode entender como complexo o sistema e também que é o corpo humano das formas do seu funcionamento. Entender a fisiologia humana é entender os processos que acontecem e como eles influenciam no funcionamento dos demais sistemas e processos, como nesse exemplo aqui acabamos de dar a respeito do pico de hipertensão relacionado ao sistema renal. Bem, a fisiologia humana ela tem as principais funções fisiológicas do corpo: circulação, respiração, excreção, digestão, sistema nervoso, sistema locomotor. Dentro de cada um desses sistemas e dentro de cada um dos órgãos, como funciona esse órgão, falamos de fisiologia. Como se desencadeia um processo relacionado a alergias, falamos de fisiologia. Como se desencadeia um processo imune, falamos de fisiologia. Ok? Então, nesse sentido, a fisiologia e a anatomia andam intrinsecamente em conjunto e estudar uma separada da outra é uma perda de tempo. É importante, talvez, estudar as duas juntas, que teremos uma compreensão mais rápida e melhor do funcionamento do corpo, das partes e também das funções relacionadas a cada um desses órgãos, sistemas ou tecidos. Bem, nesta aula trabalhamos as noções gerais de anatomia e fisiologia humana. Espero ter contribuído de maneira em geral nessa compreensão ampla sobre esses dois fatores importantíssimos. Nas próximas aulas você irá aprender cada um daqueles sistemas que vimos nessa aula e aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões corporais. E dentro de sala de aula você terá um aprofundamento ainda maior com o seu professor em sala de aula. Muito obrigado pela sua atenção. Aguardo você na próxima aula.